Graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Judas, versículo 24. Livro de Judas, versículo 24, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, agora e para todos os séculos. Amém. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é tão bom para conosco, que enviou o seu Filho Jesus ao mundo e nos fez conhecer a Tua palavra, nos fez conhecer Jesus. Mas agora nós te pedimos, meu Senhor, que o Senhor nos ajude a crescer nessa graça, a termos paz em relação às verdades que o Senhor diz sobre a nossa salvação, sobre a nossa condição eterna em Cristo Jesus. Nos abençoa hoje à noite para que possamos crescer nisso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Só para esclarecimento, esse Judas aqui não é o Judas traidor, tá? Quando foi lançado a Bíblia do Cid Moreira, na voz de Cid Moreira, uma pessoa foi a um programa de televisão e aí havia uma apresentadora, disse: olha, nós estamos aqui, a pessoa está vendendo a Bíblia em CDs, né? Na voz de Cid Moreira. E vamos ouvir um trechinho. E o trechinho era o livro de Judas. E aí a pessoa que estava vendendo disse: olha, você está vendo aí que coisa maravilhosa, né? Esse é o Judas que traiu Jesus. Ele se arrependeu e escreveu um livro. Ele está aí na Bíblia, escreveu um livro. E não é verdade, ele não se arrependeu. Ele se enforcou e morreu. Nem o básico nem o básico ela sabia, né? Ressuscitou o Judas para escrever um livro. Meus irmãos, esse é o Judas, provavelmente irmão de Jesus. Sim, Jesus tinha um irmão chamado Judas. Nossa palavra hoje não é sobre quem é essa pessoa, mas o seu livro, o significado do seu livro. O livro de Judas é um livro sobre os falsos mestres. Ele só tem um capítulo, e praticamente o capítulo inteiro é sobre os falsos mestres. Mas os falsos mestres, aliás, se você quer conhecer piratas da fé, se você quer conhecer os falsos mestres, leia o livro de Judas em detalhes. Mas os falsos mestres não era o assunto que estava no seu coração. Antes dele escrever o livro, havia um outro assunto que mexia com ele, que o revolvia. E esse assunto era a salvação. Na linguagem do próprio Judas, a nossa tão grande salvação, a nossa comum salvação. Olhe comigo Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Veja, o assunto anterior que ele tinha em mente era a nossa salvação. O que será que Judas ia escrever? Como ele ia discorrer sobre a nossa salvação? Ele muda o assunto vira os falsos mestres. Mas no fim do livro, no finalzinho, nessa parte que os tradutores chamaram de a doxologia. Doxologia vem de doxa, doxa significa glória. Doxologia é uma exaltação muito especial. Então no fim do livro é como se ele voltasse de novo a dar uma palhinha sobre a nossa tão grande salvação. E o que ele diz
nos faz pensar no seguinte: quem é que me guarda mesmo de ser um servo de Deus? Quem é que me impede de tropeçar? Judas diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Na linguagem de Judas, meus irmãos, quem nos guarda em pé, quem nos mantém em pé, quem nos guarda na presença de Deus, quem nos guarda de não virarmos ateus rebeldes, quem nos guarda de não blasfemarmos, quem nos guarda de não crer, de descrer do Evangelho, quem nos guarda é o próprio Deus. Às vezes eu, lendo a Escritura e olhando a história e o nosso derredor, me parece que só há duas maneiras de ver a vida cristã, e elas são muito concorrentes. Uma é centralizada em Deus: a Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Tudo que acontece, a glória é dele, tudo é dele, por ele e por meio dele. A outra maneira, meus irmãos, é centralizada no homem. E às vezes você pensa que está crendo do jeito certo, às vezes você pensa que está conservador no sentido de dar a devida glória a Deus, mas é muito fácil pender para o outro lado e crer num evangelho, numa salvação que em alguns momentos depende do homem, que faz com que homens sejam diferentes pelos seus próprios méritos. Todos nós vamos comparecer diante de Deus um dia, e Deus tem um projeto para o seu povo, e esse projeto não pode falhar. Se você se perder, é como se Deus tivesse falhado. Jesus Cristo não pôde morrer por uma pessoa que vai para o inferno. Jesus Cristo não pôde comprar uma pessoa que vai para o inferno. Jesus Cristo não pôde entregar sua alma, sua vida na cruz, o seu sangue puro derramado por uma pessoa que vai para o inferno. Se você se perder, é como se o próprio Deus tivesse falhado. O livro de Hebreus diz que se uma pessoa, Hebreus capítulo 6, se uma pessoa experimentou a graça, experimentou os poderes vindouros, experimentou a comunhão, experimentou ser filho de Deus e cair, o livro de Hebreus diz que é impossível fazê-lo retornar. Não há como fazê-lo retornar. Então, meus irmãos, até que ponto cremos que é o próprio Deus que nos guarda? Às vezes nós nos encontramos nos guardando e gostamos disso. Gostamos de nos sentir superiores, gostamos de olhar para pessoas que não frequentam a igreja como os desviados e os rotulamos de desviados, e gostamos de pensar que somos de alguma maneira mais fortes, mais fiéis e mais crentes do que ele. E eu quero lhe dizer, descreia disso. Você não é nada. Se não é a graça de Deus, você não é nada. Eu fico pensando quando Pedro disse para Jesus, quando Pedro falou: eu jamais te negarei, jamais te abandonarei. E Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como o trigo, mas eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Eu fico pensando, se cada um de nós fosse permitido que Satanás nos peneirasse como o trigo, que Satanás nos testasse de maneira barra pesada. Meus irmãos, se não é a graça de Deus, a gente entrega os pontos. Veja, Deus tem um projeto, e nesse projeto diz a Bíblia que Ele vai nos guardar de tropeço
e ele vai nos apresentar imaculados. Você sabe o que é imaculado? A Igreja Católica diz que Maria, mãe de Jesus, é imaculada. Imaculado quer dizer que não tem pecado. Às vezes pessoas fazem orações do tipo: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós nesta hora agora, né? Agora e na hora de nossa morte. As pessoas deviam orar assim: ó Jesus concebido sem pecado, não é? Devia mudar a oração: Jesus concebido sem pecado. Ele é o único sem mácula, ele é o único sem pecado, ele é o único imaculado. Agora veja bem, como é que a Bíblia diz que Deus vai nos apresentar imaculados diante da sua glória? Isso não tem nada a ver comigo. Será que eu sou imaculado? Marcos Lopes imaculado? Cearense imaculado? Não existe isso. Eu tenho tanta mácula que você nem imagina. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados. Como é que é possível? Se nós temos máculas, como é que vamos chegar nos céus imaculados? Meus irmãos, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da graça. Às vezes, falar da graça é como falar grego, porque as pessoas só entendem de religião, esforço humano, mérito humano, mérito humano, mérito humano. E você precisa aprender as doutrinas da graça. Você precisa aprender um ensino chamado a união com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo. E a Bíblia diz: fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, seremos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Você precisa aprender o que significa justificação, imputação, quando Deus coloca a justiça de Cristo na tua conta. É tão forte isso, que eu ouso dizer que se você é filho de Deus, aquela frase que foi dita sobre Jesus no dia do batismo dele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se você é filho de Deus, essa mesma frase é dita sobre você: este é meu filho amado. Por quê? Porque toda a santidade de Cristo, toda a justiça de Cristo, todos os méritos de Cristo foram colocados na conta daquele que creu. É por isso que ele vai comparecer perante de Deus imaculado. Hoje em dia, tanta gente usa a expressão: o sangue de Jesus tem poder, né? Como um chavão. Mas quando nós falamos aqui, o sangue de Jesus tem poder mesmo. Tem poder mesmo. Tem poder para levar uma pessoa num projeto de Deus, levar ao céu, do começo ao fim. Se você não é guardado por Deus, talvez você não seja salvo. Quando Jesus orou em João capítulo 17, ele disse: Pai, eu guardei todos os que tu me deste. Isso não é maravilhoso? Aí eu fico olhando para aqueles discípulos teimosos, crianças, egoístas, e Jesus disse: eu guardei cada um deles. Pedro estava guardado, sim ou não? Mas que coisa incrível! Se você não conhecesse toda a história, você iria dizer: impossível Jesus guardar Pedro. Impossível Jesus guardar Pedro. Mas ele disse: eu guardei todos os que tu me deste. João 17. Veja, por que ele guardou? Porque foi o Pai que deu essas pessoas para Jesus. Eles foram guardados em Cristo. Jesus disse em João 10, 28: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente, e da minha mão ninguém as arrebata. Eu guardo estas pessoas.
Antes de prosseguir, eu sei que toda vez que pregamos alguma coisa nessa linha, há pessoas na plateia que podem se sentir muito incomodadas. Se eu hoje à noite me dissesse que eu ia orar por pessoas que não têm certeza da sua salvação, eu sei que há pessoas que essa questão ainda não está resolvida em suas vidas. E sabe por quê? Porque você tenta se guardar. Você tenta crer em você mesmo. Você tenta crer no seu coração. Você não se considera digno. Você não tem a ousadia dos cordeiros que dizem: eu sei quem eu sou. Eu estou bem certo. Eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Na Bíblia, no Novo Testamento, ninguém titubeia quando o assunto é saber para onde vai. Quando Paulo estava para morrer, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora, me está aguardada, me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Veja, Paulo não morre dizendo assim, se alguém perguntasse para Paulo: para onde você está indo? Ele não diria: eu não sei, Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 13: estas coisas vos escrevi a fim de saber. Você tem que saber. Que história é essa que Deus é quem sabe? Deus sabe, claro que Deus sabe. Mas essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, os que credes no nome do unigênito Filho de Deus. Como é o nome dele? Como é o nome do unigênito Filho de Deus? A Bíblia diz: olha, se você crê em Jesus, esse livro aqui é escrito para você saber que tem a vida eterna. Meu irmão, é muito fácil ser um religioso. Um religioso é alguém que crê no homem como salvador de si mesmo. Esse papo de Jesus, isso é só balela. Esse papo de Jesus é só um enfeite. No fim mesmo, o que o cara acredita é assim: rapaz, eu tenho que segurar as pontas, senão eu me dou mal. Eu tenho que ser perfeito, senão eu me dou muito mal. Eu vou para o inferno. E como eu sei que eu não sou perfeito, então eu vou ser hipócrita. Eu vou fingir que estou bem e vou fingir que creio que quando Jesus vier, eu subirei com Ele e que quando eu morrer, eu estarei com Jesus. Mas por dentro, se eu parar para pensar, eu morro de medo. Esse é o dia a dia de um religioso. É mais fácil ser hipócrita do que ser colocado diante da verdade. A razão porque algumas pessoas não têm certeza da vida eterna, acredite, é porque elas não foram ensinadas a crerem na palavra. Elas foram ensinadas a crer em lógica. No dia que você crê na palavra, você descansa no Senhor. Ora bolas, Deus está dizendo: Ele nos guarda de tropeçar e Ele vai nos apresentar imaculados a partir de hoje. Você sabe que está na era da gente, na época do pessoal ficar apelidando os outros, né? Eu tenho dito que as pessoas não têm mais nomes, elas têm títulos, né? É ungido, é o príncipe. Pô, eu vou dar mais um para você apelidar os irmãos: é o imaculado, né? Ô imaculado, imaculado em Cristo, sem mácula, sem culpa nenhuma. Às vezes, algumas pessoas não creem nem que foram perdoadas de um pecado específico. E elas dizem assim: mas eu não me sinto perdoado. Você sabe que o cristianismo não tem muito a ver com sentimento, não. Tem a ver com as declarações de Deus. Se Deus declarou assim: está perdoado, acabou.
Não tem negócio de me sinto perdoado. Coloque-se no lugar da mulher adúltera de João capítulo 8. Quando fica só ela e Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém. Aí ele fala assim: nem eu te condeno. Tá perdoada, pronto. Eu não te condeno. Você já aprendeu a dizer isso para as pessoas quando elas pecam? Já aprendeu? Eu não condeno você. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Aquela mulher teria duas possibilidades. Uma delas é viver eternamente atormentada. Mas eu não me sinto perdoada. Ele disse que não me condena, mas eu sei do meu passado. Eu sei da minha vida. E viver eternamente com essa dúvida. A outra possibilidade é ouvir a voz de Jesus no seu coração dizendo: eu não te condeno. E ela dizer: eu creio. Eu simplesmente creio. Irmãos, parece que pessoas têm que passar por duas conversões às vezes. Uma delas é conhecer o Evangelho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, que nos promete que somos salvos se cremos no seu sacrifício na cruz. Mas me parece que a outra conversão é chegar a um ponto de ter certeza da sua salvação, não por imposição religiosa, mas por um entendimento bíblico de que essa certeza não tem nada a ver conosco, mas com o que Deus diz. E isso deveria nos dar paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificado, meus irmãos, significa que você foi julgado. Já foi, tá? Nem tem julgamento, já foi. Em Cristo você já foi julgado. E o Supremo Juiz disse justificado, que significa absolvido. Não dá uma revoltinha quando um criminoso é absolvido? Não é? Eu sempre gosto de contar o exemplo de um cara que estuprou uma velhinha, levou o dinheiro dela e cortou a garganta dela. Aí esse cara, a gente quer que esse cara se dê mal, a gente quer ou não quer, né? A gente quer que o juiz diga: declaro culpado. Mas por alguma razão o juiz disse assim: absolvido. E esse cara que estuprou a velhinha, essa cena é horrível, né? Cortou a garganta dela, levou o dinheiro dela. Ele é inocente? Ele é inocente, sim ou não? Não. Mas ele foi declarado inocente. Presta atenção, ele foi declarado. Nós não somos justos. A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Mas fomos declarados justos. É claro que temos defeitos, mas se o Supremo Juiz falou, está falado. O cara que estuprou a velhinha, arrancou a garganta não, cortou a garganta e levou o dinheiro, ele pode agora fazer concurso. Ele pode viajar, não é? Ele pode tirar passaporte, ele pode sair do país, porque ele foi declarado justo. Meu irmão, minha irmã, quando é que você vai crer nas Escrituras? Crer na Escritura é mais importante do que crer no teu coração e nas tuas emoções. Porque a Bíblia diz assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vamos pensar nesse projeto de Deus agora dentro da igreja. O mundo olha para a igreja hoje e sente nojo. O mundo olha para a igreja e vê motivos de acusação. Mas vamos ver como é que Deus vê a igreja. Vamos comigo para Efésios capítulo 5. Efésios 5.
você veja como é o projeto de Deus e como Deus nos vê em Cristo, para que haja um descanso da sua alma em relação a quem você é diante de Deus. Efésios 5:25 vai fazer uma ilustração como é que o marido devia ver a esposa. A esposa aqui engordou, a esposa aqui ficou velha, ficou enrugada, a esposa aqui, sei lá, você sabe, né? Ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pura. Veja, é algo que já aconteceu. A igreja já foi purificada por Deus para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Quer dizer, isso é um botox, não? Nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, o que a igreja é diante de Deus? Vamos dizer bem forte: 1, 2, 3. Santa e sem defeito. Parece que tem uma outra versão aí que diz o quê? Santa e irrepreensível. Agora, no plano humano, nós olhamos para a igreja é isso? Não. Mas Deus vai apresentar a igreja, a sua noiva, a noivinha bem bonitinha, bem arrumadinha, noivinha bem maquiadinha, bem botocada, nenhuma ruga, nem um pé de galinha, nada, absolutamente nada, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa noiva tem estria é o terror das mulheres. Essa noiva tem celulite? Não. Santa e sem defeito. Meu irmão, quando é que você vai crer na palavra? O diabo é sujo, ele engana você. E ao mesmo tempo que Deus está dizendo que você em Cristo é imaculado, por causa de Cristo, não por causa de você, porque o cristianismo é uma religião de substituição. Ao mesmo tempo que Deus está dizendo que você em Cristo é imaculado, o diabo está dizendo: não, você tem defeitos. Lembre, uma das características que a Bíblia dá do Satanás no livro de Apocalipse é que ele é o acusador dos nossos irmãos, e ele os acusa de dia e de noite. O acusador não quer que você creia nestas coisas. O acusador não quer que você creia nisso. A Bíblia diz coisas muito profundas sobre a igreja. Por exemplo, Efésios capítulo 3, olha comigo, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8, quando Paulo fala de coisas que foram reveladas a ele. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória.
Essa parte aqui é estranha porque não só fala da riqueza da graça de Deus para com a igreja, mas que Deus vai fazer os principados e potestades conhecerem que é assim. Os demônios vão ter que entender que é assim. Se você às vezes pira com a graça de Deus, dirigida a um homem, imagine os demônios. Imagine os demônios olhando para alguém que foi alvo da graça de Deus e se perguntando, mas por quê? Quem essa pessoa pensa que é? Por quê? Porque Deus o amou tanto, porque Deus o agraciou tanto, porque Deus derramou sua misericórdia sobre ele. E Deus vai fazer conhecido dos demônios ainda detalhes que nem foram revelados ainda. Nem foram revelados ainda. Qual é o caminho que nós temos a percorrer? Se você quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus, você tem que conhecer a graça de Deus. Todo mundo devia um dia parar e dizer assim, eu vou zerar a minha religião. Eu vou zerar e eu vou entrar num processo de revisão. Eu vou ler o Novo Testamento de ponta a ponta, procurando entender como é a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Porque a religião é algo tão pesado que ela nos impede de ver graça. Religião vê regras, normas, tradições, méritos humanos. Mas abra os seus olhos. A Bíblia é um livro de graça. O trono de Deus é chamado em Hebreus 4,16 de o trono da graça. Trono que a gente deve chegar ousadamente no trono da graça. Toda hora a palavra de Deus está dizendo como as coisas são, mas é difícil para algumas pessoas entenderem, porque a mente delas é religiosa. O discurso é da graça, mas a prática é da lei. O discurso é da graça, mas a prática é da não graça. Vou tentar responder uma pergunta sem responder, sobre uma cena que pairou sobre a nossa cidade recentemente. Pessoas se suicidaram recentemente. E aí vêm as perguntas, não é? Pastor, o suicida perde a salvação. Pastor, o suicida é salvo. Pastor, por onde vai o suicida? E eu fico me lembrando das tradições que nós temos sobre os suicidas. Nós temos uma tradição espírita que nos diz que são as pessoas que mais sofrem do lado de lá antes de reencarnar. Existe até um lugar chamado Vale dos Suicidas, e segundo a tradição espírita, elas estão lá. Nós temos uma tradição católica que nos diz que o suicida se dá mal, que ele vai para o inferno. E temos uma tradição evangélica que nos diz claramente que os suicidas vão para o inferno. E os argumentos são assim: mas um filho de Deus jamais se suicidaria. Já pensou se eu usasse essa mesma medida para todas as outras coisas? Eu poderia dizer assim, um filho de Deus jamais mentiria. Não podia? Não é? Eu poderia dizer, um filho de Deus jamais adulteraria. Indo mais profundamente, eu podia dizer, o filho de Deus jamais negaria Jesus. E Pedro era filho de Deus, sim ou não? Muito do que você diz, muito do que você acredita, tem nada a ver com esse livro. Tem absolutamente nada a ver com esse livro. O amor de Deus por nós é tão grande que não existe nada que nos separe do amor de Deus. É natural do ser humano querer que o outro se dê mal.
E é natural do ser humano também se achar melhor do que os outros. Até os presos se acham melhor do que os outros. Por exemplo, de vez em quando os presos têm que matar algum. Por quê? Porque eles acham que aquele cara é muito ruim. Eu sou ruim, mas ele é estuprador, ele merece morrer. Eu matei 70, mas ele é estuprador. Eu preciso de alguém para que eu me sinta melhor do que ele. Você sabe que o suicida me passa essa ideia de que as pessoas precisam do suicida para se acharem melhores? A ideia é mais ou menos assim: ele se suicidou, eu não. Ele merece se perder. Eu jamais me suicidaria. Meus irmãos, é possível que alguém aqui que está no nosso meio já quis suicidar e Deus não deixou. Eu conheço gente que a corda quebrou e não estava gordo. Não é porque estava gordo, né? A corda quebrou, né? Se dependesse de você, você teria se suicidado. A Bíblia diz assim: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do por vir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se qualquer pecado nos tirasse do amor de Deus, a Bíblia diria claramente: eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Me lembrei de uma coisa: exceto os suicidas, não é? Exceto em casos de suicídio, nada poderá nos separar do amor de Deus. Não tem exceto. Parece que o suicídio virou... Você está com medo do que eu estou dizendo, não está? Não vá suicidar-se, não, tá? Parece que o suicídio virou a criptonita de Deus, que a graça de Deus cobre qualquer pecado. Mas o suicídio não, pastor, não. Meu irmão, o que eu sei é que não existe nada maior do que a graça de Deus. Você acha que não é capaz de se suicidar? Você acha? Você acha mesmo? Às vezes, eu li recentemente que o Rivotril no Canadá está matando mais que cocaína. Não sabemos as condições sobre as quais as pessoas querem morrer. Não sabemos. Há pessoas hoje tão mal que, se pudessem, morreria. Se pudesse dizer: eu cansei de viver, não quero mais viver, não quero mais viver. Religião não vê graça, religião vê mérito. O suicida não tem mérito, mas a graça é exatamente isso. É o favor não mérito, é o favor o quê? Imerecido. Se envolve mérito, não é graça. A lógica da graça é exatamente o contrário. Quanto maior o pecado, maior a graça. Talvez nós devíamos, ao invés de perguntar se um suicida foi para o céu, nós devíamos perguntar assim: ele estava indo? Uma pergunta melhor, né? Ele estava indo para o céu? É uma pergunta mais honesta. A graça de Deus é escandalosa. É escandalosa. Efésios capítulo 2, versículo 7. Diz que tudo que Deus fez nos dando vida foi para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus quer mostrar, não sei para quem, não sei aonde, mas nos séculos vindouros vai estar ainda mostrando a suprema riqueza da sua graça para conosco. Então Judas diz assim ao Deus que nos guarda de tropeçar, né? Numa paráfrase do Guilherme Kerr, uma música que nós cantávamos aqui no passado:
ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar o quê? Puros diante da sua glória. Ao único Deus, Salvador, por meio de Cristo o Senhor, majestade, glória, poder e reino, antes de agora e para todo sempre. Meus irmãos, é nisso que eu creio e é nisso que você deve crer. Pare de ser religioso. Tenha paz com Deus. Creia que quem guarda você de tropeçar é o próprio Deus. A história de Pedro não terminou quando ele estava negando. A história de Judas terminou, mas a história de Pedro não terminou ali. Porque Deus, por sua graça, providenciou um encontro entre ele e Jesus. E eu imagino Pedro extremamente envergonhado, como qualquer um de nós estaríamos. E Jesus só pergunta assim: você me ama ainda? Você me ama? Então vá viver a vida cristã. Apacente as minhas ovelhas. Talvez hoje eu estou falando para pessoas que se perguntam: será que eu sou salvo mesmo? Talvez eu estou falando para pessoas que cometeram coisas feias. E Deus só quer perguntar para você assim: você ainda me ama? Você crê no que eu digo a respeito do meu amor por você? Você crê, você acredita? Eu sei que o teu coração te engana. Eu sei que o teu coração é corrupto e te acusa. Mas mais importante do que crer no coração é crer na palavra. E a palavra nos diz que se Deus guarda alguém, esse alguém será bem sucedido no propósito eterno. Ele nos guarda de tropeçar, porque um dia Ele vai nos apresentar para Ele mesmo, puros. A igreja será bem sucedida, porque Ele vai apresentar para Ele mesmo a igreja como uma noiva linda, sem ruga, nem mancha, nem mácula, nem coisa semelhante, nem nada parecido, porém santa e sem defeito. E a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus por isso. Amém. A Ele seja toda a glória, somente Ele. Que toda arrogância, que todo sentimento que você é melhor que as outras pessoas caia por terra, e que você caia de joelhos diante de Deus, agradecido pela graça dEle sobre a sua vida. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos guarda de tropeçar. Nós sabemos que nós, por nós mesmos, entregues a nós mesmos, nós nos daríamos mal, nós faríamos coisas erradas, nós iríamos por outros caminhos, mas te agradecemos porque tu nos guarda. E te agradecemos também porque um dia tu hás de nos apresentar a ti mesmo, imaculados, santos e sem defeito. Que toda a nossa vida se renda em gratidão a isso que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer, Senhor. Pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém.